Feliz sábado, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance nesta manhã singular do dia do Senhor. For our my friends in Australia, God bless you too. Gostaríamos de, nesta manhã, convidar a todos que aqui estão para que não esqueçamos que estamos em um período singular de intercessão nesses 10 dias que Deus, então, nos deu e ainda nos concede esse último dia, para que intercedamos por 5 pessoas que escolhemos, para que, então, vejamos-as salvas, transformadas pelo poder de Deus. Nesse instante, portanto, gostaria de convidar alguém que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto agora do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos, nesta manhã, nos ater até o versículo 8, do 5 ao 8. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, nessa manhã. Amém. Ó Senhor Deus, as notícias que chegam a nós nesses dias são as piores possíveis. Mas o que move o nosso coração, o que nos dá esperança, é que temos aonde buscar refúgio. É no nosso Deus, Pai maravilhoso, e na consolação do seu maravilhoso Espírito. Ó Senhor Deus, Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, a estar em Tua presença. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente. Cura, Senhor Deus, o Teu povo. Nos dá ânimo, nos dá força. Nossas pernas cambaleiam, nossos braços parecem não ter forças para continuar a caminhada, para continuar nadando nesse mar revolto, Senhor Deus, que nos cobre. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Amém, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, Teu filho, o pastor José Cícero, e que nós possamos, ó Senhor Deus, estar sempre em Tua presença. Nos conduz, Senhor Deus. Nos ajuda a nos mantermos no caminho da salvação. E obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício feito na cruz, pelo Teu Filho amado Cristo Jesus. Perdoa para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, tomem a Bíblia Sagrada. Venhamos ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 5 ao 8. Nós vamos permanecer até aí, neste verso, porque a partir do versículo 9, nós temos, então, de já nos debruçar sobre uma outra forma de, eu diria, interpelar o texto. Então, façamos a leitura agora. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quando nós olhamos essa forma, eu diria, sumarizada, que então Mateus põe desta ordem de Jesus, de alguma forma, para uma leitura rasa do Evangelho, a gente se assusta, porque parece que aqueles que não têm tido intimidade com os céus estão à semelhança dos fariseus, como que nos dias de Cristo, e então escribas, buscando um motivo para desacreditarem das verdades que se encontram na palavra de Deus. E procuram, com esforço
lógico apresentar que ele não é quem disse que era, Cristo Jesus, que há, na verdade, narrativas contraditórias na Bíblia Sagrada, mas a cada passo que a gente dá em direção ao estudo da Palavra de Deus, mais o nosso amigo Espírito Santo vai nos abrindo a mente e nos apercebemos que, na verdade, todos estes discursos, eu diria, estranhos, têm um autor por trás, que é o caso de Lúcifer, colocando dúvida naquilo que o Senhor estabeleceu para que esta pessoa, de alguma forma, não o aceite como salvador pessoal. O grande problema desses tipos de leituras rasas, leituras, eu diria, puramente investigativa de falhas, onde o indivíduo já pré-condiciona a sua mente para buscar tais dificuldades e aí agarrar-se para demonstrar que, de fato, há insegurança no texto bíblico. Bem, se ele já predispôs a isto, vai encontrar o que ele, então, se predispôs a fazê-lo. Então, é preciso que nós entendamos que a palavra de Deus não se estuda como se estuda um livro de línguas, um livro, portanto, de histórias episódicas, que, então, muitas vezes nos impactam com a maneira hábil como o escritor registra determinados, eu diria, conteúdos. Quantas e quantas vezes nós, que somos dados à leitura, choramos com determinadas narrativas produzidas pela mente humana, que na arte de escrever é muito sábio, é muito hábil, mas este método de estudo que a gente usa em relação a esses conteúdos não é o mesmo para a palavra de Deus. Porque para os conteúdos comuns, nós somos o próprio intérprete. Nós somos o que, então, nos esforçamos para encontrar o sentido para aquela narrativa e, então, adentrar muitas vezes no que o escritor gostaria que você adentrasse, em um mundo colorido que ele está vendo. Mas a Bíblia Sagrada, o intérprete, é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o conteúdo já se torna distinto. Ele não foi, portanto, posto pela mão de Deus. Deus não escreveu a palavra que se encontra na palavra de Deus, deixou na sua Bíblia, nas Escrituras, deixou que os homens, guiados pelo Espírito Santo, escrevessem, limitados ao seu tempo, limitados às suas, então, eu diria, condições sociais, culturais, mas jamais dados ao que a gente chama a uma vazão singular de raciocínios, aonde bota a impressão que tem. Não é impressão que existe na Bíblia, é revelação, é narrativas, discursos, portanto, que foram testemunhados e outros, de alguma forma, que vieram por explicação singular de anjos. Então, o conteúdo é distinto. Logo, se a base da teologia e a base mais simplória é esta, que nós só conhecemos na medida em que o próprio Deus se revela, portanto, não é por esforço, por pesquisa, que você vai compreender. E aqui, esta sessão que acabamos de ler, está dentro deste quadro de dificuldades daqueles que não compreendem o que de fato é o Evangelho, porque lhes falta a assistência, porque descreem daquele que nos assiste em nossos, então, lamentos, dificuldades, que, reitero, nosso amigo Espírito Santo. Então, verdadeiramente, o que está aqui? O que, de fato, foi esta ordem de Jesus de proibir que o evangelho fosse levado para os gentios e para os samaritanos? É isto mesmo? Ou nós precisamos, então, nos permitir que o Espírito Santo nos guie e nos demonstre o que, de fato, aqui está acontecendo? Este é um ponto que nós precisamos resolver nesta manhã. Segundo, eu gostaria que, assim como temos feito com aquelas narrativas que há outros, então, escritores bíblicos, em outras partes de evangelhos, então, como o de Marcos e o de Lucas, registram. Então, nós vamos fazê-lo agora, para verificar se tem alguma situação primária que nos ajudaria a esta interpretação.
Venham comigo, portanto, ao texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 11. Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 11, e depois nós vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Primeiro, então, Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 11. Veja o que aqui está escrito. Diz assim a palavra de Deus. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Percebem que há uma informação mais detalhada aqui em Marcos. Mateus diz que ele os enviou, mas não diz de que forma os enviou. Se num trio, se num quarteto, se num quinteto, ou os 12, né? Dentro de uma espécie, portanto, de companhia. Não. Marcos nos diz exatamente que eles foram enviados de 2 em 2. Então, dividi-os em grupos, portanto, de 2 em 2. Desse ponto de vista, nós teríamos, então, 6 grupos formados com os 12. E agora vejamos um detalhe que continua e diz, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, desprovido, portanto, de qualquer auxílio, o que a gente chama emergencial, ou reservados para emergência, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. E aí veja o que acontece. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E eu já trabalhei esta expressão, quando falei exatamente da questão, eu diria, quando o soldado romano requeria a túnica de alguém. Então, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se de algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Vamos então a Lucas, capítulo 9, versículos, então, 1 ao 6. Lucas, capítulo 9, versículos 1 ao 6. E depois vamos fazer um resumo dos 3, então, evangelhos neste ponto em particular. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, nós temos autoridade sobre todos os demônios, curas, autoridade para curar, e vejam mais, diz aqui, e para pregar. E o conteúdo a ser pregado era quanto à chegada do reino de Deus. E aí vejam, e curar enfermos, o que já havia retratado aqui. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. O problema que está, na verdade, levantado aqui é a negativa em todos os textos de que eles não deveriam, portanto, entrar nas, eu diria, cercanias, nas cidades, nos lugares aonde existiam estes, chamados, então, samaritanos. Voltem a Lucas mais uma vez e vejam o que é dito. Veja se você se apercebe o que Lucas aqui está falando. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes ali permanecei,
e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. A questão fica evidente, se você não se apercebe, que Lucas não narra a negativa de Jesus de eles não irem buscar samaritanos, não irem, portanto, ao território deles, e não irem, como diz, então, Mateus, que eles, então, deveriam não entrar em contato com gentios. Lucas silencia sobre esta questão. E aí é onde nós precisamos estudar, de fato, Bíblia para não fazer sugestões equivocadas. Então, vamos primeiro resolvendo, em parte, a questão. E como nós podemos resolver, primeira, a situação? Venha comigo a Mateus, capítulo 10, vamos fazer a leitura de novo e vamos começar, nos permitir que o Espírito de Deus vá nos abrindo a consciência. Observe, Mateus, capítulo 10, versículo 5 ao 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nem Marcos, nem Lucas têm, portanto, esta informação de preferência para a pregação do Evangelho. Lucas silencia sobre esse aspecto, então, da ordem de Jesus, e Marcos silencia igualmente de que estes, em particular, não deveriam ser alcançados. E alguém diria, por favor, pastor, eu não entendi ainda o que Marcos está dizendo. Então, voltem. Por que às vezes eu faço essas coisas? Porque parece que eu estou escutando a você dizer isto. Voltem, então, a Marcos, capítulo 6. Instrução aos 12 que o Senhor, portanto, aí põe. Veja, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Marcos divide o grupo, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, e aí vem quais são as coisas que eles não deviam levar, e recomendou, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali. Se alguém em algum lugar vos recebereis, então, não vos receberem, melhor, nem vos ouvirem, então sairdes dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Observe que Marcos também não fala nada acerca dos gentios. Lucas silencia, Marcos silencia, mas Mateus adverte sobre essa questão. E aí, o silêncio de 2 é evidência de que, então, o episódio não ocorreu? E qual é a razão de os 2, então, terem silenciado? Bem, isso é muito fácil de explicar, né? Como você... vamos aqui. Primeiro, Mateus fora testemunha da situação narrada aqui. Muitas coisas Mateus passou, na verdade, a vivenciá-las, porque ele foi um dos escolhidos, o 5º escolhido dentro do grupo. Mas Marcos não foi. Lucas também não foi. Você deve se lembrar que Lucas aparece na narrativa bíblica a partir do momento que, então, Paulo, então, surge no cenário, eu diria, do contexto, então, ali da Palestina. Marcos, igualmente, ele vai aparecer no momento ali, então, quando Pedro está preso lá, e daquela família onde Pedro encontra amparo, e você deve lembrar-se que este era o João Marcos, a quem, então, Barnabé deu assistência, que Paulo teve problema, tudo isso nós já vimos. Mas Marcos não foi, na verdade, um escolhido para este grupo, que o Senhor os nominou, então, e os singularizou no grupo de 12. Então, o que eu estou dizendo aqui? Marcos narrou o que o Espírito de Deus permitiu narrar,
por também discurso de pessoas que informaram para ele o que aconteceu. Então, é possível que muitas destas pessoas esqueceram de certos detalhes e Marcos registrou aquilo que, de fato, podia, naquilo que recebeu, registrar. Diferente de quem foi testemunha, não é isso? Uma coisa é alguém ser testemunha ocular, ver o episódio e tem muito mais detalhe, muito mais amplitude daquela cena. Não é o caso de Marcos, não é o caso de Lucas. Você se lembra que Lucas, na verdade, faz uma pesquisa para poder escrever o Evangelho. Então, é algo diferente. Ele sai catando pessoas, né, que podiam ajudá-los nesse aspecto. O Espírito de Deus vai acompanhando esta pesquisa, vai direcionando para quais as pessoas, quais os lugares que, então, as portas podiam se abrir para que Lucas pudesse escrever o que escreveu. Então, este primeiro argumento, ele já é, portanto, salutar, de alguma forma ele é útil para que nós, então, compreendamos essas diferenças, né? Porque os dois, Marcos e Lucas, não foram apóstolos, né? Não estavam aí neste grupo escolhido. O Senhor tinha, então, discípulos, e dentre os discípulos ele escolheu 12. E esses 12 foram testemunhas de muitas coisas. E no próprio grupo, há singular testemunho que muitos tiveram e outros não. Por exemplo, lá, você se lembra da situação da, então, filha do chefe da sinagoga? Quem esteve presente naquele instante? Pedro, Tiago e João. Você se lembra que esses três igualmente estiveram presentes naquele momento singular da transfiguração de Cristo? Então, veja, mesmo dentro do grupo dos 12, havia situações que Jesus permitia para alguns e não permitia para outros. E isso a gente não pode, portanto, desta situação, tirar desvantagem, nem, então, o que a gente chama de valoração, mas uma escolha que os céus faz. E a escolha é o que o Senhor tem autoridade para fazer. Ele escolheu uns para apóstolos, outros ele não escolheu para apóstolos, ele escolheu uns para profetas, outros ele não deu dom de profecia. Então, veja, esta é uma espécie, portanto, de determinação e autoridade de Deus, não cabe a nós. Por isso, esse primeiro ponto, ele é necessário, mas não é a resposta contundente. Ela ajuda, demonstrando que os dois, Marcos e Lucas, numa síntese aqui, não eram, portanto, e não foram testemunhas desses episódios. Ao mesmo tempo, faz-se necessário um detalhe aqui. Você se lembra que quando Marcos aparece no cenário, Jesus já havia ressuscitado lá. Era um garotinho, talvez ali com seus 9, 12 anos, porque quando houve o problema em relação à prisão de Pedro, e que a igreja estava orando, e aí houve, portanto, todo aquele milagre, Pedro, portanto, é tirado por ordem do anjo de dentro ali do cárcere, você deve se lembrar que Pedro vai se dirigir para uma casa onde os irmãos estavam, e ali era exatamente a casa da mãe de João Marcos. Portanto, este menino teve, claro, contato com o apóstolo, mas era um menino. Quando ele aparece no cenário mais tarde, indo para a primeira, então, viagem missionária ali com Paulo e Barnabé, você sabe o que aconteceu, porque nós já passamos por isso. Logo, você pode se imaginar como é que este menino podia, portanto, ter uma compreensão tão alargada daquilo que realmente passou nos dias de Jesus, se ele não fora testemunha. Você entende isso? Então, amigos, é preciso estudar Bíblia, de fato, com um pouco mais de acuidade, de dedicação, para não chegar a conclusões obtusas, como estes que propõem que haja, de fato, alguma contradição na Bíblia. Não há contradição. Há falta de compreensão, né? De estudo, de fato. Mas, como eu lhes disse, esta não é a melhor explicação. Ela talvez, salutar. De alguma forma, ela pode trazer certa segurança, mas não é a melhor e a mais ampla. Por isso que eu quero te chamar para que nós entendamos aqui. Primeiro, vejamos a palavra que se põe em Mateus capítulo 10, verso 5. Aqui nós temos, então, o início da comissão do reino, o que a gente chama da, então, comissão do reino. O início da comissão do reino para estes, então, mensageiros. Qual era, então, esta comissão aqui? Veja, a palavra que é usada
aqui por Jesus, na língua originária, no grego, que é a expressão ordenou, a gente, então, verifica que esta palavra, ela, então, tem 3 significados básicos. Voltem a Mateus e diz assim: a estes 12 enviou-os, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí vem, portanto, o conteúdo. Qual é a expressão aqui? Dando-lhes, então, as seguintes instruções. Veja, aqui há uma ordem. Jesus, então, tem uma ordem que aqui é colocada. A palavra, portanto, grega, que aí é utilizada, ela é bastante ilustrativa para que nós compreendamos, de fato, o que está acontecendo. É, então, a palavra paragelion. Essa paragelion, que é a palavra que aparece aí, é, na verdade, algo que só é usado em situações especiais. Paragelion significa numa primeira forma, ou seja, podemos dizer que a palavra paragelion nos ajuda a entender que ela só é usada em 3 situações específicas. E aqui, em particular, nós vamos ver essas 3 situações. Primeiro, ela é usada para, então, regrar uma ordem, por exemplo, de um comando militar, quando, dentro de um contexto de ordem de um superior para, então, os subalternos soldados, a palavra paragelion é utilizada neste contexto. Então, o primeiro uso da expressão, que significa, portanto, da ordem, ordenar, comandar, esta expressão, ela está sempre atrelada dentro do seu uso comum, numa situação onde um comando militar recebe, portanto, do seu comandante superior o que deve, portanto, ser feito. Esse é o primeiro, então, caso aqui. E se tomarmos que Jesus era como, portanto, um general que estava enviando, então, aqui os seus comandantes para uma campanha, nós podemos, então, verificar que este é exatamente o resumo que aqui o comandante, que é Cristo, ordenou para os seus soldados, ou seja, os seus comandantes. Então, vemos que a palavra paragelion ou paragelion, ela, então, tem este sentido. Número 2, a palavra também é usada para chamar amigos para auxiliarem pessoas que precisam, na verdade, de ajuda. Então, quando essa expressão é utilizada em seu segundo uso, é neste contexto, quando alguém que está sofrendo, você chama amigos que vão se unir a você para auxiliar aquele que está, portanto, numa situação que depende de ajuda de pessoas para que, então, saia da situação adversa. É exatamente isso também que Jesus aqui está fazendo. Jesus era, portanto, este homem que, então, em uma grande, eu diria, disposição, convidou seus amigos para levar a verdade que ali precisava chegar a estas pessoas. Ele convida amigos. Quem são esses amigos? Os próprios apóstolos, os, então, que ele chamou de discípulos. Matetes é a expressão grega para discípulo. Então, o que acontece aqui em particular? Chamou amigos para auxiliar aqueles que precisavam. Então, a palavra aqui no grego carrega este sentido. Mas há um terceiro uso. E o terceiro uso é regularmente, então, utilizado sobre um comando imperial, que é exatamente quando a palavra é usada regularmente para este instante. E foi exatamente assim. Jesus, como rei, despediu, então, os seus embaixadores para levarem ao mundo, na verdade, então, aquilo que ele queria que o mundo conhecesse. Então,
esta palavra, ela nos ajuda profundamente a verificarmos esses três, então, instantes, momentos que ela é aplicada. E em todas elas, Jesus, portanto, se encaixa. Ou seja, se você tomar a palavra no sentido, portanto, de um contexto militar, Jesus, então, é aí o líder que, então, exerce autoridade sobre os seus comandados, enviando-os numa campanha. Só que esta campanha não é para destruir, é para salvar. Se você a põe dentro do contexto, portanto, de que para amigos que foram chamados, para ajudar pessoas que não estavam desprovidas de ajuda, de auxílio, Jesus, portanto, aqui se põe como este, que tem, portanto, sobre si amigos que ele, então, escolheu para levar conforto e salvação àqueles que estavam em dificuldades. E terceiro, se você tomar a expressão como dentro de um contexto, portanto, de hierarquia, mas, ao mesmo tempo, portanto, como alguém que se põe como um rei, porque aqui, então, é como que ela é usada dentro de um comando imperial. Ou seja, o império está enviando seus embaixadores para dizer sobre este rei, mas também sobre este reino. É isto que se põe aqui. Em outras palavras, em quaisquer que sejam os contextos que a palavra, portanto, paragelém, ela, portanto, seja utilizada, Jesus está em quaisquer um desses contextos. Isto eu precisava que você compreendesse. Mas há um detalhe aqui importantíssimo, que é como resolver, pastor, este problema da exclusividade que aqui se põe quando Jesus diz: não entre no terreno, portanto, dos gentios, não busque o território dos samaritanos. E aqui a gente precisa, portanto, entender isto. Algumas pessoas, de maneira ousada, desprovida da graça do Espírito Santo, chegam a dizer que, na verdade, Jesus não proferiu isto. Chegam a dizer que, na verdade, é que os judeus, como tinham tanto ódio de samaritanos e, então, de gentios, colocar isso daqui para evidenciar exatamente este contexto de separação étnica. Bem, se este fosse o argumento, e ele fosse válido, nós teríamos um problema lá. Primeiro, pelo seguinte: Mateus era o primeiro que não deveria estar nesse grupo, mesmo porque era exatamente um dos, eu diria, publicano lá, e como tal desenvolvia a função, portanto, de coletor de impostos. Então, era o primeiro que não estaria no meio. Como alguém que havia sido transformado por Jesus, mantém, portanto, esta animosidade com os demais grupos. Então, este argumento de dizer que, na verdade, aqui o texto não ocorreu, mas havia, na verdade, a impressão de Mateus com o seu preconceito para com gentios e samaritanos, se dissolve pelas manifestações internas da própria pessoa de Mateus, que já estudamos profundamente sobre ele. Mas este argumento, além de ser inválido, ele é muito, eu diria, precário na própria narrativa bíblica. Observem, Jesus não tinha preconceito por ninguém, mesmo porque você se lembra que ele veio buscar exatamente o que se achava perdido. E neste ponto nós temos diversos episódios que demonstram que Jesus não estava nem aí para situações, eu diria, dos preconceitos judaicos. Você se lembra da mulher samaritana em João capítulo 8? Não, né? Em João capítulo 4. Você se lembra especificamente do pedido singular da mulher Ciro-fenícia, que era, então, gentia, não é isto? Então, nós temos de atentar que, neste ponto, ela não era do território de Jerusalém, ela não era do território da Palestina, e Jesus a atendeu. Você se lembra especificamente que, em particular, a cura do servo do centurião? Então, como poderia Jesus estar criando obstáculos para que o evangelho não fosse a esses territórios? O que há de fato que Jesus está dizendo aqui, que a gente precisa, então, encontrar uma resposta teológica, não apenas do ponto de vista geográfico, mas uma resposta teológica, que a Bíblia realmente seja a sua resposta. Aí entra um outro dado em particular. Você se lembra que a profecia de Daniel, capítulo 9, estava em curso.
Não lembra disso? Não lembra? Como não? Daniel, capítulo 9, as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo de Deus, os 490 anos. Você se lembra que na última semana, na metade, então, da última semana, o ungido seria tirado, mas ele faria firme aliança com muitos. Portanto, os judeus assumiam, dentro deste contexto profético, um caso singular com Deus. E quando o Senhor dissera, não entre no terreno dos samaritanos, não busque, portanto, os gentios, era porque estas ovelhas perdidas da casa de Israel estavam ainda dentro da grande misericórdia de Deus para trazê-los de volta ao redil, vez que haviam abandonado o comportamento, a compostura, a crença, a fé naquelas, então, verdades expostas pelos profetas. O sinédrio foi uma barreira terrível para este, então, aspecto de levar a mensagem. Então, Jesus está aqui reclamando esta cena singular, particular, de que não era ainda o instante do evangelho se tornar, portanto, elástico, profícuo na vida destes gentios e, então, samaritanos. Então, Jesus estava dizendo também uma outra coisa neste ponto. Além deste aspecto, portanto, profético, há um outro aspecto que tem a ver com a situação geográfica. Você se lembra que o território mais avantajado no que diz respeito, portanto, à presença de samaritanos era aquele, então, eu diria, aquela fatia que eu chamo de sanduíche. Né? Para o norte, nós temos, então, ali exatamente o território de Nazaré, e para baixo, no extremo sul, nós temos, então, ali Jerusalém. E aqui no meio, nós temos o terreno dos samaritanos, a Galileia para cima, Samaria no meio, e, então, eu diria, Judá para baixo. Você se lembra que essa fatia era onde os samaritanos haviam ali se arregimentado? E a região, então, de Decápolis, que não é uma cidade, é um território composto com 10 cidades, que estava, portanto, para o lado leste. Então, o sul e o leste, o Senhor está dizendo, não vão para esta região. E por que não? Porque, na verdade, a profecia precisava acontecer. E Jesus era o autor da própria profecia. Como levar ainda o evangelho para todo mundo, se isto deveria ser no instante profético, exatamente que ainda estava por vir. Como? Lembrem de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas. E aí, vejam, Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Veja que a Samaria está dentro exatamente do contexto da profecia. Mas isso é no tempo, o que a gente chama em teologia de, então, eventos escatológicos. Dentro do contexto de Jesus, essa escatologia estava ainda para algo que estava distante daquele tempo. Nesse aspecto, Jesus não está fazendo rejeição de pessoas, mas ainda ele está, na verdade, dizendo para os apóstolos o seguinte: vocês ainda não estão preparados para enfrentar os desafios que eu tenho preparado uma pessoa para chegar para este momento. Quem era essa pessoa? Paulo, o chamado apóstolos dos gentios. Os apóstolos não tinham a técnica, não tinham o conhecimento adequado para ter de estar dando explicações convincentes, profundas, diante dos, então, embates que os judeus levantariam, explicando que gentio não tinha direito de salvação. Mas Paulo tinha técnica, tinha, então, conhecimento, e o Senhor estava reservando para este momento. Esses humildes servos de Deus aqui, 12, incluindo o próprio Judas, que estava no meio, devemos nos lembrar, de maneira singular, que eram homens iletrados. O único que poderíamos dizer que tinha um conhecimento avantajado era Mateus. Mas Mateus tinha uma vida pregressa não muito feliz. E a gente precisa, portanto, se lembrar que, para os judeus, o passado conta.
Para Deus, não. Após a graça singular da transformação, o que basta é o presente, é a vida que estamos levando. Mas para os judeus, o passado sempre está presente. Então, esses homens não podiam enfrentar esses desafios. Então, Jesus, em sua grande misericórdia, diz-lhes: o comando que vocês têm é este. Não vão para esta região, não passe por este território. Porque, em outras palavras, vocês não serão aceitos. Você entende, meu querido amigo e irmão, o que é que a Bíblia está nos dizendo? É a misericórdia de Deus. E a missão, se Jesus fosse de fato alguém que estivesse fazendo acepção de pessoas, eu te pergunto, como ficaria Mateus capítulo, então, 28, quando ele diz exatamente de que o evangelho deveria ser levado a todo mundo, como testemunha a todas as nações? Eu estou falando de Mateus 28, não estou falando de Mateus 24, 14. Mas em Mateus 28, qual é a grande comissão? Ide, portanto, pregai o evangelho. A quem? A todo mundo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso é o que está em Mateus capítulo 28. Mas em Mateus 24, 14, é que a pregação do evangelho era um testemunho para todo mundo, para que o fim pudesse chegar. Então, não havia acepção de pessoas. Havia uma situação dentro da escatologia, havia uma situação dentro do contexto profético, e havia uma situação de impedir que aqueles que não tinham, portanto, preparo adequado, não tivessem condições suficientes de discutir com judeus, pelo preconceitos que eles levantavam contra os samaritanos e contra os gentios. Entende, meu irmão? Eu diria, esplêndido estudar a palavra de Deus. Como nossa fé se robustece, como a gente então entende, louvado, Senhor, seja o teu nome. Tu és sábio, poderoso e sabes o que exatamente estás dizendo. É isto aqui. Que Deus te ajude a entender que as barreiras dentro do contexto profético que havia então surgido, porque Israel tinha um singular com o Senhor dentro do contexto da profecia de Daniel, capítulo, portanto, 8, verso 14, as 2.300 tardes e manhãs, e dentro desse quadro dos 490 anos que o Senhor havia reservado para que Israel fosse esse singular instrumento para levar a mensagem, não o foi, o Senhor, no meio da semana, ou seja, os 7 anos lá de Daniel, capítulo 9, aquela metade ali de 3 anos e meio, o Senhor disse: busque primeiro essas ovelhas, porque eles têm este tipo, portanto, de escolha particular, não para a salvação, mas para o privilégio de retornarem, porque o Senhor nunca fez acepção de pessoas. Então, meus amigos, não fiquem presos aos discursos vazios. Estudemos mais a palavra de Deus. Que o Senhor te use, e a mim também, para sermos pessoas que, ao ouvirmos o comando do Senhor, façamos como de fato Ele quer que seja feito. E no contexto, depois de você compreender isso, então, autoridade sobre demônios, autoridade sobre, então, doenças, pregar o evangelho, e aí vem uma situação singular. O Senhor disse: cure todas as espécies de doenças. Vocês têm autoridade para isso. Os imbuiu de autoridade. E aí nós precisamos nos lembrar que só os enviou depois de terem aprendido muitas coisas, visto, orado, compreendido. Mas quando voltaram, nós vamos chegar a isso lá no futuro, voltaram decepcionados, porque faltavam 2 coisas com eles. Eles viram como Jesus fazia, mas eles não sabiam, de fato, de onde vinha o poder. E o poder não está no olhar, está na comunhão. Quando eles voltaram, eles disseram: os demônios não nos submetem. E Jesus dissera: esta casta não sai sem jejum e oração. Mas queremos fazer no gogó, a força verbal. Isto não é evangelho, Senhor. Isto não é evangelho. Que Deus te use a ser um porta-voz, verdadeiramente uma porta-voz do poderoso evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te ajude. E a mim também. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Que teu Espírito nos capacite, nos ajude e nos dê condições de vivermos, ensinarmos e, Senhor, prepararmos-nos
para a grande crise final. Dê-nos um sábado em tua companhia. Suplicamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.